Olá, amigos do canal Outra Leitura e do canal Fala Sério, Pastor. Estamos aqui em Hydelsville, estado de Nova York. No vídeo anterior, porque estamos gravando uma série de vídeos sobre identidade adventista, como Deus suscitou um movimento para restaurar verdades bíblicas, nós estivemos lá na fazenda de Hiram Edson. Também estivemos na fazenda de Guilherme Miller, uma semana atrás. Gravamos lá também e esperamos que você possa desfrutar desse vídeo documentário. Ali nós contamos um pouco da história do millerismo, como que essa mensagem da volta de Jesus, ela desperta pessoas para se preparar para a volta de Cristo. E o millerismo que acaba desembocando depois no adventismo do sétimo dia. Na fazenda de Hiram Edson, estivemos ali dia 23 de outubro, exatamente no dia do desapontamento, logo após ali a noite do desapontamento, no dia 23, quando Hiram Edson, caminhando no milharal com seu amigo Owen Crozier, teve a compreensão de que, na verdade, Jesus estava passando do lugar santo para o santíssimo do santuário celestial, e não vindo à terra, como muitos haviam acreditado. A compreensão estava incorreta em relação à profecia, mas a data, os cálculos estavam corretos. Tanto é que a fazenda de Hiram Edson é tida como o local do nascimento da teologia adventista. Como vimos, né, pastor Eleazar, lá também nós adiantamos o assunto, né, quando estávamos no celeiro da fazenda ali, o inimigo de Deus, sabendo que o movimento adventista seria um movimento de restauração de verdades como o sábado, o criacionismo, a verdade da mortalidade do ser humano, nós dependemos totalmente de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para ter vida eterna, a verdade do santuário e outras. Ele procurou criar cortinas de fumaça. Tentou, como dizia um autor que eu li há muito tempo já, estabelecer um espetáculo paralelo. Quando Deus cria ali, né, um espetáculo de restauração de verdades, o inimigo cria um espetáculo paralelo. E nós estamos aqui num local bastante significativo também para a história. Nós gravamos esse vídeo com respeito, com muito respeito àqueles que creem naquilo que esse local representa, mas não podemos deixar de falar do que a Bíblia diz. Pastor, que local é esse e qual o significado dele em relação com o adventismo? Pois é, nós estamos, como foi dito, em Hydelsville e precisamente este é o local onde estava a casa das irmãs Fox, a família Fox, que mudou-se para cá e por volta de 1848 aconteceram fenômenos sobrenaturais, que a princípio foram tidos como charlatanismo, as pessoas não deram muita importância. Entretanto, a serva do Senhor, orientada por Deus, já dizia, ali estava surgindo o espiritismo moderno. E olha, outra família já havia morado neste lugar. Esta casa que nós estamos não é a casa original. A casa original pegou fogo. Aqui dentro estão os fundamentos, né, de pedra da casa, como vocês que podem ver pertenceu nas à família imagens. Fox, exatamente. Então essas imagens que estão aparecendo aí são da casa original. Aí construíram uma casa de madeira com as janelas bem amplas para que pudessem ser vistos os fundamentos da casa original. Muito bem. E aí então, em 1844, uma outra família que morava por aqui, recebendo visitas, em uma das ocasiões, os visitantes comentaram acerca da noite, eles não conseguiram dormir porque alguns barulhos estranhos não permitiam que eles dormissem e eles ficaram assim incomodados. Esta família terminou por mudar-se daqui, eles abandonaram a casa e mais tarde a família Fox, isso foi em 1844, olha a data. Aliás, tem outras coincidências interessantes que é bom já recordar, né? Em 1844, Charles Darwin começa a escrever seu livro Origem das Espécies. Vai publicá-lo em 1859. Em 1844, Marx e Engels se conhecem. Em 1848, que é a mesma data que está aqui nessa placa, inclusive é importante ver que essa pedra aqui, ela confirma o que estamos dizendo, os espíritas reconhecem esse local como o local de nascimento do moderno espiritualismo. E está ali, 1848. Em 1848 é publicado o Manifesto Comunista. Seneca Falls, nós também iremos para lá daqui a pouco. Seneca Falls marca o início do movimento feminista. Lá dentro do museu você pode perceber que há placas, textos que confirmam o fato de que as primeiras feministas não criam na historicidade, factualidade do relato de Gênesis na Bíblia. Negavam outros aspectos bíblicos também. Pertinho daqui também está o Monte Cumorá, ali em Palmyra, que é o local que marca para os mormons
o encontro de Joseph Smith, esse homem tido como um profeta, o encontro dele com Moroni, um suposto anjo também ali. Então, num raio de cerca de 10 quilômetros, nós vemos várias contrafações à Bíblia. No meio está a fazenda de Hiram Edson, local de nascimento da teologia adventista, e em volta movimentos, filosofias, ideologias que contrariam essas verdades recém-descobertas. Veja. Pode parecer até, né, pastor, que isso é um pensamento um tanto arrogante, pretensioso, quer dizer que o movimento que vocês advogam e do qual vocês fazem parte é o correto e os outros são falsos. Bem, nós usamos a Bíblia como base de como regra de fé e prática, como base para nossas crenças, né? Então, nós entendemos que, biblicamente, as pessoas que morrem permanecem dormindo, e a morte é uma realidade. Diferentemente do que apresenta aqui essa placa, essa inscrição, não há morte, there is no death. A morte existe, ela é resultado do pecado, e nós só poderemos ter vida eterna em Cristo. Então a nossa crença bíblica está fundamentada nisto, e por isso nós estamos aqui gravando esse vídeo. Como diz o livro de Ezequiel, todas as almas são minhas, diz o Senhor, a alma que pecar, esta morrerá. Nós não acreditamos em uma alma imortal, porque nós entendemos biblicamente, de acordo com Gênesis, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o ruach, o fôlego de vida, não é? E o homem passou a ser alma vivente, não passou a ter alma vivente. Então nós somos uma alma, e alma morre, de acordo com o livro de Ezequiel. Aqui entendemos também, pastor, acho que é bom recordar agora, um pequeno estudo bíblico aqui, né? Que conforme Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória, os seus sentimentos, como diz também o Salmo 146, ficaram entregues ao esquecimento e não tem parte alguma do que se faz aqui neste mundo, debaixo do sol, como diz ali o autor do livro, né? Então, os mortos não participam do mundo dos vivos, os mortos permanecem inconscientes. A morte é o oposto da vida. A pessoa é desfeita, o fôlego volta para Deus, o corpo volta ao pó e a pessoa não existe mais até a volta de Jesus. Aí nós temos 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, João 5, 28 e 29, textos que afirmam que um dia haverá a ressurreição. A ressurreição dos mortos ocorrerá por ocasião da volta de Jesus, no caso dos mortos que morreram ali crendo em Cristo como Salvador. E 1000 anos após isso, a ressurreição dos ímpios para a destruição total, aniquilação, não mais haverá pecado, dor, sofrimento. Então a Bíblia é muito clara em afirmar que a morte é um sono, que os mortos não participam do nosso mundo aqui, né? Se você crê na Bíblia, segue a Bíblia, você entende então que essa é a esperança do cristão, a ressurreição. Hebreus 9, 27 afirma que as pessoas morrem uma só vez, vindo após isso o juízo. Então não há reencarnações, desencarnação para depois uma reencarnação. Biblicamente isso não existe. Morre-se apenas uma vez e depois vem o juízo. A solução para o problema da morte está na ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo não morreu e reencarnou. Cristo morreu e ressuscitou para possibilitar a ressurreição a todos aqueles que creem nele. Por isso o apóstolo Paulo diz que se nós não crêssemos na ressurreição, vã seria a nossa fé. Que adianta a gente ter fé em um Deus que ressuscita, mas não pode nos fazer ressuscitar? Então, a solução estaria em eu ficar reencarnando. Esta não é uma doutrina bíblica. Agora, eu queria falar um pouquinho, pastor Michelson, sobre voltar aí um pouquinho no que a gente estava falando antes, era justamente sobre a questão de como foi visto esse espaço, esses fenômenos que aconteceram aqui, e o que Ellen White previu, como ela previu que aconteceria, e eu quero falar sobre a tentativa de alguns de contradizer o que ela disse, né? Sim, também. E eu gostaria de falar da revista do Centenário Espírita. Então, citando aí a revista que vai comprovar, que vai consolidar exatamente o que a senhora White já havia dito. Veja, na época de Ellen White havia muitos movimentos espiritualistas, muitos assim, mais famosos, vamos dizer, mais conhecidos, com possibilidades a ganhar espaço, com muito mais adeptos, muito melhor vistos assim pelas pessoas. Não, isso aqui é coisa séria mesmo. Os eventos que aconteceram aqui em Hydesville, nesta casa, não foram levados a sério pela maioria logo a princípio. Umas pancadas na parede, as irmãs Fox ouviram estas pancadas e começaram a responder às pancadas. Ela batia e
um suposto espírito do lado de lá batia também. E elas criaram uma espécie de código em letras, onde as pancadas correspondiam ao número de letras, e elas começaram a se comunicar com esses espíritos e conversar com eles a partir das pancadas na parede. Veja, Ellen White, quando ouviu falar deste fenômeno, inspirada por Deus, ela disse que ali estava surgindo o que viria a tomar conta do mundo inteiro. Ela tem uma visão onde ela via um trem, um comboio, cheio de muitas pessoas e um homem distinto a pilotar aquele trem. E ela fala que aquilo ali era o espiritismo, né? A ideia que ela traz era que o espiritismo, e que muitas pessoas estavam entrando naquele trem. Veja, muita gente riu, muita gente zombou, muita gente não acreditou. Ellen White falou que aquilo ali vai ser vai ganhar proporções e vai ser o espiritismo moderno, vai... Não, isso não vai acontecer. Você está vendo aí a imagem da revista do centenário do espiritismo no mundo. E olha o que diz o texto aí, que o espiritismo moderno necessariamente passa por Hydesville. E aqui, como vocês podem ver nesta pedra, o local do nascimento do espiritualismo, do espiritismo moderno. Está muito claro. Só faltou a revista do Centenário Espírita dizer assim: o espiritualismo, o espiritismo moderno passa necessariamente por Hydesville, vírgula, conforme profetizou Ellen White. Uhum. E mais ainda, né? O fato de ser um trem que avança com força mostra que essa ideia, ela ganharia o mundo. E hoje, praticamente toda a produção cultural, né, hollywoodiana, filmes, séries, livros, novelas, até videogames, né, jogos, tudo sempre tem uma pitada de espiritualismo, né, de alma imortal, de morte que não é morte, enfim. Repetindo, né, para a gente concluir aqui a nossa conversa, o que nasce na fazenda de Hiram Edson renasce ali, é uma verdade fundamental, entre outras, né, de que nós só temos salvação em Cristo que intercede por nós no santuário celestial. Não há salvação pelas obras. Não é reencarnando e tendo uma vida um pouco melhor depois, fazendo boas obras que você vai acumular pontos, sabe-se lá onde. Não, você depende do sangue de Cristo para ser salvo. Esse movimento passa algum tempo depois a pregar que os mortos estão dormindo, que a mortalidade é fato e a imortalidade é condicional. Então nós vemos o inimigo trabalhando por um lado e Deus tentando mostrar a verdade por outro, procurando mostrar a verdade por outro, a mídia sendo usada, e nós também temos que usar então a mídia, temos que usar os meios de comunicação, produzir conteúdo, falando da esperança da ressurreição, falando que as pessoas precisam desesperadamente de Cristo, do sangue de Cristo, para ter a vida eterna, porque sem Ele que é a fonte de vida, não há vida. Eu queria, já partindo para a conclusão, terminar com um texto que nós já lemos no vídeo anterior, Deuteronômio 18, que diz: entre vós não se achará aqueles, entre outras coisas, que consultam os mortos. Um dos pilares do espiritismo, do espiritualismo, é justamente a possibilidade da comunicação com, supostamente, as pessoas que morreram. E nós sabemos que, como o pastor Michelson falou, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não há possibilidade desta conversa entre vivos e mortos. Portanto, se a Bíblia nos orienta que não há conversação entre vivos e mortos, se a Bíblia nos diz que entre nós não se deve encontrar aqueles que consultam os mortos, biblicamente nós entendemos que aqui está a mais antiga mentira. Certamente não morrereis. E mais uma vez eu quero dizer agora com muito carinho para os nossos amigos que creem no espiritismo, no espiritualismo, na alma imortal. Se você leva a sério a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a revelação especial de Deus, revelada pelo Espírito Santo, entenda que a esperança bíblica é muito mais confortadora. Você não vai morrer e ficar contemplando pessoas que você ama aqui sofrendo. Você não vai perder alguém e ter dúvidas se um dia vai reencontrar essa pessoa. Não, a esperança bíblica é de que quem morre não sofre. Está ali inconsciente. Ainda que seus parentes estejam aqui passando por dificuldades e elas vão se ampliar à medida que o fim se aproxima,
essa pessoa está ali agora inerte, não está sofrendo. Descansando. Descansando, né? Como a Bíblia mesmo coloca, né? O sono. E se você permanecer fiel, você poderá reencontrar essa pessoa na ressurreição. A esperança bíblica é muito mais coerente, muito mais consistente e realmente é esperançosa. Então nosso apelo aqui, com todo o carinho por quem não pensa como nós, e nós respeitamos, obviamente, até Deus respeita os pensamentos diferentes, nosso apelo é que você estude a Bíblia, que você procure fazer um estudo bíblico consistente, procure, quem sabe, uma igreja adventista mais próxima de você, peça para o pastor dessa igreja, o ancião dessa igreja, fazer um estudo bíblico com você. E você perceberá como eu percebi 30 anos atrás, porque eu também criei, de certa forma, nessas ideias. Mas Deus me mostrou algo muito melhor, uma esperança real. E eu espero reencontrar o meu irmãozinho que faleceu bebê, espero reencontrar meu pai que morreu durante a pandemia, e eu tenho esperança de que eu vou vê-los, por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada, Deus foi claro em dizer, vocês vão morrer se pecar, mas temos um Salvador, temos alguém que pagou o preço, então nele vocês têm vida eterna. E eu convido você a fazer um estudo bíblico, a conhecer essa esperança e tomar sua decisão. É só o que podemos falar. Que Deus abençoe você. Seneca Falls, Nova York, estamos mais ou menos a 30 minutos de Hydesville, onde nós mostramos para vocês ali a casa das irmãs Fox, onde tivemos ali as primeiras aparições espiritualistas que vieram a ser o berço do espiritismo moderno. Nós estamos também mais ou menos 30 minutos da fazenda de Hiram Edson e passamos também por um outro lugar onde nós tivemos a oportunidade de subir o monte, ali visitando o local onde a religião dos Mormons acredita que o anjo Moroni teria fornecido todas as informações para aquele que eles consideram seu profeta, Joseph Smith. Fala um pouquinho para a gente sobre este momento ali, Excelência. Nós subimos ali o Monte Cumurá, a cidade é Palmyra, pertinho também da fazenda de Hiram Edson. Você está percebendo que nós estamos mostrando aqui
o entorno da fazenda, que é local do nascimento da teologia adventista. Então nós temos ali Hydelsville, como já foi dito, né? Berço do espiritualismo. Nós temos em Palmyra, podemos dizer assim, quem sabe o berço do mormonismo aqui nos Estados Unidos. Você pode ver algumas imagens que vai passando aí agora. Isso, é um centro de visitação, né? Um local ali em que eles recebem muito bem as pessoas, é um local muito bonito, né? E eles acreditam então que Moroni, que na verdade era uma pessoa que viveu segundo a crença deles, né? Antes de 500 anos, depois de Cristo, né? E ele então entrega para Joseph Smith, 1820 por ali, as placas de ouro que viriam a ser copiadas para ser o livro de Mormon, que para eles é um outro evangelho, é como se fosse uma segunda Bíblia praticamente, né? E essas informações a gente obteve lá também. Eu perguntei para um guia se Moroni era um anjo ou um espírito, veio a confirmação de que realmente ele era na verdade um espírito, alguém que morreu e reapareceu. Também obtive a confirmação de que para eles, para os mormons, o livro de Mormon tem a mesma autoridade que a Bíblia, enfim. Naquele local ali então, nós temos historicamente muito próximo também do cenário, né, histórico que tem que ver com o adventismo, o surgimento de uma religião de profeta, né, de um profeta, alguém que se dizia profeta como Joseph Smith. A gente assistiu um documentário estando lá, como disse o pastor Michel, fomos bem recepcionados, a pessoa fez uma espécie de tour com a gente, explicando detalhadamente a origem da religião, cerca de 400 e alguma coisa depois de Cristo, segundo eles, ela explicou para nós, né, vindo da região de Jerusalém, esse cidadão por nome Moroni, que viveu aqui na América. Então, eles acreditam que haviam moradores aqui na América já bem antes de Cristóvão Colombo, e que este cidadão, portanto, recebendo as instruções, escreveu em placas de ouro, e que o espírito dele retorna. Eles falam que era um anjo, mas na realidade nós confirmamos isso, perguntamos, e ela disse, não, de fato foi o próprio Moroni que voltou para dar a Joseph Smith, então, estas placas de ouro que ele transcreveu e que é conhecido hoje como o Livro dos Mormons. Mas agora nós estamos, como eu disse, em Seneca Falls, e aqui atrás de nós temos esta igreja, é uma igreja metodista. Deste outro lado há um museu. E por que estamos aqui? Porque aqui é o berço do feminismo. Aqui aconteceu a primeira convenção pelo direito das mulheres. E o que você tem a nos dizer? Você que já esteve aqui também em outra oportunidade, você está vendo fotos nesse momento da parte interior do museu. No aspecto teológico, o que você teria a nos dizer, pastor Michel? Sim, é o que mais nos interessa nesse momento, nesse nosso documentário aqui, analisar o aspecto teológico, o aspecto bíblico. Daqui a pouco alguém vai falar sobre o aspecto histórico, o aspecto mais da história do feminismo mesmo, né? O interessante é que aí dentro, você está vendo agora aí a foto, né? Aparece ali Adão e Eva, uma parte ali, um texto que tem que ver com a Bíblia das Mulheres, de autoria de Elizabeth Stanton, ela que é feminista de primeira onda, assim, uma das pioneiras do movimento. A parte complicada, biblicamente falando, teologicamente falando, é sempre a relativização do relato bíblico da criação. Curiosamente, acontece o mesmo com a teologia negra, a teologia queer, e outras teologias, também com a teologia feminista, né? Gênesis 1 a 11, a criação, o dilúvio não são relatos literais, históricos, factuais, seriam apenas metáforas, né? Então, a Bíblia passa a ser interpretada de uma forma um tanto estranha nesse sentido. É vista como uma composição patriarcal, machista, quando na verdade a Bíblia sim, ela reflete culturas que até podem ser chamadas de machistas, mas quando é Deus que se expressa, quando Deus fala da mulher e do homem, sempre em termos de igualdade ontológica, essencial. Pena que eles não creiam assim tão literalmente em Gênesis, pelo menos o capítulo 2 ali não aceitam como sendo factual, talvez porque é a costela de Adão ou coisa parecida, né? Mas o texto é bem claro de dizer assim, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. Então, eu costumo dizer, pastor, em algumas palestras que eu apresento por aí, que se nós fôssemos bíblicos, criacionistas realmente, né, nós não precisaríamos de teologia negra, teologia feminista, porque nós não seríamos racistas, tampouco sexistas. Bastaria para que nós que fôssemos cristãos bíblicos para que esses problemas não existissem. Então, para nós, nesse momento, o que interessa realmente é essa questão de que a Bíblia passa a ser considerada um livro nem sempre inspirado por Deus, e isso é um grande problema. Bom, antes de passar então a palavra para a pessoa que vai nos trazer uma parte mais histórica,
Então quer dizer que nós somos contra o direito das mulheres, nós somos contra as conquistas femininas, então quer dizer que nós aqui estamos na posição daqueles que vão falar contra as mulheres, é isso? Jamais, de forma alguma, né? É só você ler a Bíblia, você vai ver ali as filhas de Zelofeade, né, por exemplo, quando elas pleiteiam um direito justo, Deus concede, né? Nós temos ali a participação de mulheres como Débora, Novo Testamento. Juíza, profetiza. Exatamente, né? Claro que as funções são um tanto diferentes, né? Você tem também os sacerdotes, você tem os apóstolos, enfim, mas o protagonismo feminino, em alguns sentidos, ele é muito claro na Bíblia. E a valorização da mulher na Bíblia também é muito evidente. Jesus aparece para quem, primeiramente? Maria Madalena, e torna essa mulher que foi perdoada, foi resgatada, a anunciadora, a primeira pessoa a proclamar a ressurreição de Cristo. Pois é. Né? Então, de forma alguma, a gente está aqui falando contra os direitos, né? Nós queremos analisar de uma perspectiva teológica, sem deixar também de perceber que há problemas históricos aí, e vamos deixar uma especialista falar disso. E quando a gente fala sobre problemas históricos, por exemplo, há algumas pessoas que imaginam, pastor Michelson, que todas as conquistas femininas advêm do feminismo. E o feminismo, então, é responsável por tudo de bom que as mulheres têm hoje. E é sobre isso que a gente vai deixar, por exemplo, a nossa convidada, a minha esposa, Gisele, que vai falar um pouquinho pra gente, então, sobre esse aspecto mais histórico. Nesse momento, então, eu vou passar a palavra para ela e ela vai trazer para nós este relato de maneira mais precisa, o que de fato aconteceu aqui em Seneca Falls, o que aconteceu nesta igreja, por que do feminismo, quais são as verdadeiras conquistas do feminismo e por que nós não somos adeptos à ideologia feminista e sim aquela visão cristã, bíblica e que, norteando os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas condutas, nos farão pessoas não sexistas, não racistas e que vai sempre promover a igualdade como de fato a Bíblia apresenta. E antes de a Gisele falar, tenha sempre em mente o seguinte, ó, 1848 acontece a reunião aqui. Uau. Você lembra? Vamos recapitular? 1844, desapontamento. No dia 23 de outubro, Hannah Arendt tem essa compreensão do santuário e aí começa digamos que ali nasce a teologia adventista, naquele local, naquele momento. 1844, Darwin começa a rascunhar seu livro. 1844, Engels e Marx se conhecem. E Marx aceita o comunismo, o próprio Engels escreve que em 1844 Marx se declara comunista, Perfeito. socialista. 1848 é publicado o Manifesto Comunista e aqui acontece a primeira convenção, né, que é realmente são os primórdios aí do que viria a ser o movimento feminista. Eu não consigo mais crer em coincidências, pastor, porque muitas, tanta coisa acontecendo numa geografia tão próxima e numa época, a mesma época, que eu só posso ver realmente como cortinas de fumaça. Vamos lá? Vamos ouvir então agora a parte histórica do que aconteceu aqui. Então, o ano é 1848 e algumas mulheres se reuniram aqui para recolherem algumas assinaturas e as principais pautas eram sobre sufrágio feminino, sobre direito à propriedade privada e direitos inerentes à mulher casada, como, por exemplo, herança. Elas queriam que alguns direitos fossem resguardados. E, aparentemente, eram direitos legítimos, essa busca que essas mulheres tinham. Poderia citar aqui alguns nomes, como Elizabeth Stanton, Susan Anthony e Lucretia Mott. Essa última mulher tem uma questão muito interessante sobre ela. As mulheres se reuniram nessa igreja metodista para falar sobre os direitos das mulheres, só que nenhuma delas se sentia apta a presidir essa convenção, e aí o esposo da Lucretia foi o homem que presidiu. Então, essas mulheres elas tinham o apoio das igrejas, né, igrejas protestantes, e elas se valeram disso. Na mesma época havia pessoas lutando pela abolição dos escravos, mas nem eles queriam se relacionar com essas mulheres. E enquanto isso, a igreja cristã dava voz a elas, porque elas estavam realmente lutando por direitos legítimos, né? E que não tinha nada a ver com o que hoje nós entendemos, o que é real sobre o movimento feminista, que é a luta, na verdade, por uma revolução sexual e comportamental. Quando olhamos para esse marco, né, da primeira onda feminista, os historiadores dividem o movimento feminista nessas 3 ondas e até alguns falam sobre a 4ª onda. Quando nós olhamos, entendemos que realmente parece que começou bem e depois desvirtuou. Como se no início
não houvesse nada contra o matrimônio, contra os filhos, ou seja, não houvesse nada contra a essência feminina, o ser mulher. E o que aconteceu? Se nós pudéssemos traçar uma linha bem rápida, um resumo sobre essas ondas, na primeira onda, essas mulheres lutam por direitos. Na segunda, elas começam a lutar e questionar sobre o papel da mulher. Mas olha que intrigante. Na terceira onda, elas começam a questionar a mulher, porque elas passam a dizer que a mulher é uma construção social. Olha que coisa estranha. Primeiro se luta pelos direitos da mulher, depois sobre o papel da mulher, e aí agora, a mulher existe? Ou ela é uma construção social? Então, o que aparentemente era apenas uma luta por direitos do cidadão, desde o início, se nós olharmos para a trajetória da Elizabeth Stanton, nós podemos ver que já estava enraizado ali a revolução sexual. A Elizabeth Stanton chega a declarar que seria em vão buscar a elevação da mulher enquanto ela era rebaixada ao casamento. E ela entendia ter filhos, ela entendia a maternidade como uma escravidão. E ela chegou a escrever uma Bíblia, conhecida como uma Bíblia feminista, e nela ela fazia isso e fazia uma releitura, né, que é tão comum hoje, para dar um novo significado, e ali ela deixava claro suas intenções. A Elizabeth Stanton chega a dizer que a Bíblia ela estava repleta de superstições e que quando ela se livrou delas, ela saiu das trevas e alcançou a luz. Então a gente percebe claramente como ela enxergava a Bíblia e dá para entender porque ela era tão contra, né, as primeiras instituições ali dadas por Deus, que é o casamento e a família. Bom, muito se fala sobre as conquistas feministas e as pessoas pensam, principalmente as mulheres, de que a mulher só pode trabalhar hoje por causa das feministas, a mulher só pode votar por causa disso. E não entende que isso foram conquistas orgânicas, que à medida que os homens foram conquistando isso para si e para a sua família, como alguns autores falam, essas conquistas foram respingando nas mulheres e elas também conquistaram algo que foi concedido. Elas não conquistaram isso, na verdade, né? Foi uma concessão. Mas vamos falar então sobre as conquistas, né? Porque a gente precisa diferenciar bem essas duas palavras, concessão e conquista. A conquista do feminismo, tá? Vamos para a liberação do aborto, a legalização, na verdade, do aborto. Elas conseguiram isso, né? Vamos falar também sobre o poliamor, que é tão comum, a banalização do divórcio e do casamento. Essas são as verdadeiras conquistas do feminismo. Mas aí poderia surgir a pergunta, mas e o voto, né? Essa convenção aqui foi para o voto. Olha só, a maioria das mulheres que estiveram aqui votou contra. Elas não queriam voto. Por quê? O voto estava associado à obrigatoriedade de serviço militar e as mulheres não estavam interessadas a isso. Então é bom a gente lembrar que os homens conseguiram esse direito e nem todos os homens, tá? Porque nem todos podiam votar. Por exemplo, no Brasil, os homens só poderiam votar se eles tivessem uma renda anual mínima. Naquela época, no Brasil, 1800 e, se eu não me engano, 1823 ou 1829, os homens só poderiam votar se eles tivessem uma renda mínima de 100 mil réis. E para deputados, se eles tivessem 200 mil réis. Só podiam votar quem tivesse mais de 25 anos. Então, a gente percebe que em todos os momentos da história, nem todos podiam votar. Então, quando se fala hoje sobre voto, assim, as mulheres votavam pelo voto porque elas eram as únicas que não votavam. Não, isso não é verdade. Se você pensar na Inglaterra, muitos homens que foram para a Primeira Guerra Mundial não votaram. Eles não tinham esse direito. Eles só foram votar depois desse período. Então, não era só uma coisa, a mulher não era oprimida, ela não tinha esse direito somente porque ela era mulher, mas porque muitos cidadãos não tinham esse direito. Então, o voto ele foi conquistado à medida que nós tivemos algumas modificações na sociedade, como por exemplo, a República. Os homens foram lutando por direitos e, como eu já falei, esses direitos foram concedidos às mulheres. Então, não foi uma conquista feminista. Até um fato interessante que a primeira mulher a votar no Brasil, a Celina Guimarães, ela diz uma coisa muito engraçada até. Ela fala assim, tudo que fiz, devo ao meu marido. Então, o fato dela votar foi porque o marido dela teve essa iniciativa de inscrevê-la para que ela pudesse receber o título eleitoral. Nessa convenção, as mulheres conseguiram recolher 100 assinaturas, não para que elas votassem, não é isso. Elas, como eu falei, elas tinham outras pautas, né, que era propriedade privada, alguns direitos inerentes à mulher casada, e o direito ao voto estava entre elas, entre essas petições. Mas aqui elas saíram em 1848, aconteceu essa convenção. Elas foram votar em 1869, mas mesmo assim
Os Estados Unidos eles saem à frente de vários outros países. Mais interessante ainda é falar que a França, que é o país da Simone de Beauvoir, foi um dos últimos países a liberar o voto feminino, só em 1945. A Alemanha foi antes, 1918, até o Brasil, em 1932. Então a gente percebe que não tem uma ligação direta entre feminismo e voto. Não, muitos países que não tinham nem sufragistas lutando pelo voto deram esse direito à mulher. Entre 1910 e 1920, países como Portugal, Inglaterra, Alemanha, Brasil, que muitas pessoas falam que o Brasil é bem atrasado, todos eles foram antes da França, que só foi dar o direito ao voto em 1945. E o que falar então sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho? As mulheres só puderam trabalhar por causa da luta das feministas. E aí eu faço uma pergunta: trabalhar é um privilégio ou uma obrigação? Hoje nós temos vários cargos que não são almejados pelas mulheres. As mulheres elas querem ser as CEOs, elas querem ser as grandes magnatas, elas querem ser as pessoas que se destacam. Mas será que elas lutariam por alguns cargos que não são considerados privilegiados pela sociedade? Então, será que as mulheres elas estariam dispostas a lutar por alguns tipos de trabalhos que são considerados como insalubres, de risco, como trabalhos na mineração, em polos petrolíferos? Então, são algumas profissões que não são almejadas pelas mulheres, né? E a gente percebe que, como eu falei antes, é uma questão muito orgânica, muito natural. À medida que os homens foram para a guerra e houve a necessidade das mulheres trabalharem, e antes disso, a Revolução Industrial, as mulheres conseguiam manejar as máquinas que começaram a ser construídas, elas começaram a ser inseridas nesse mercado. Agora, as mulheres sempre trabalharam. Essa ideia de que as mulheres não trabalhavam. Não, quem não trabalhavam eram as mulheres que tinham mais recursos. As mulheres pobres, elas sempre trabalharam. Vamos pensar nas camponesas ao lado dos seus maridos, trabalhando ali na lavoura e na venda, né, daqueles produtos também. E em tantas outras atividades, trabalhando nas grandes casas, nas mansões, nos castelos. As mulheres sempre trabalharam. Quando o trabalho ficou realmente mais fácil, elas conseguiram deixar as suas casas e ir, e elas não foram impedidas. Por isso, é certo que a gente não vai aqui colocar que todos os homens aceitaram, porque a nossa intenção não é dizer que isso depende do sexo, né? A bondade, a maldade, a luta pelos direitos, isso independe do sexo, não é isso. O que eu estou falando aqui é que eu não posso dar ao feminismo as honras pelas conquistas das mulheres. A Simone de Beauvoir, por exemplo, ela fala que a luta da mulher pelo voto era apenas uma agitação simbólica. Se a mulher realmente era uma minoria lutando, como ela conseguiria impor ao grupo maior, que era o grupo de homens, a dar um direito para elas? Então, quando eu penso em feminismo e Bíblia, se eu penso que algumas pautas elas foram sendo inseridas, eu desmereço o começo do feminismo. Como eu falei, sempre esteve na raiz do feminismo essa ideia de que a mulher era oprimida, ela não tinha direitos iguais. Então, lá no proto-feminismo com a Mary Wollstonecraft, ela já achava que a mulher era diferente do homem porque eles não recebiam o mesmo tratamento, a mesma educação. Então, já desde o início, elas pensavam assim, que homem e mulher deveriam ter o mesmo tratamento, que eles não tinham. Então, essa questão de que havia a opressão. E aí depois, como eu falei sobre a Elizabeth Stanton, que ela era contra o matrimônio, apesar de ter casado, de ter tido 7 filhos, ela era contra o casamento, via como um rebaixamento, ela via a maternidade como uma escravidão. Então a gente percebe claramente que essas mulheres que eram as líderes do movimento, aí vem a Margaret Sanger, que é contra a ideia do controle de natalidade, que aí você vê já o precursor do movimento pró-aborto. Então, tudo isso a gente percebe que desde o início e ao longo do feminismo, essas pautas sempre existiram. Elas só foram mais escancaradas, abertas aí para todo mundo ver, mas elas sempre estiveram presentes. Então, eu não posso colocar feminismo e cristianismo em consonância quando o feminismo é totalmente contra as instituições estabelecidas pelo cristianismo. Casamento e família, elas são contra isso. E elas deixam claro de que a mulher ela precisa se libertar do que elas chamam da escravidão, que é a maternidade, sendo que é uma questão biológica. Como é que eu posso mudar isso? Que a mulher é o ser que engravida. Hoje nós podemos ver uma associação entre o movimento feminista e alguns outros movimentos, né? E parece que o movimento feminista ele meio que se aproveita
dessa necessidade dos outros movimentos de ganharem voz, e elas se colocam como meio que representantes, não sei dizer bem qual é a ideia, mas parece que o feminismo quer abarcar todos esses movimentos como se estivesse lutando também pelas minorias. Se nós pensarmos no Planned Parenthood, que é a primeira clínica de abortos, ela foi criada pela Margaret Sanger, que é uma eugenista. E o que é isso? Não é de pensar assim, e o que seria isso? O controle de natalidade, que a gente sabe que na verdade não era o controle de natalidade. Era que ela entendia, e alguns outros adeptos, de que algumas pessoas não estavam qualificadas para ter filhos. E isso tinha a ver com sua classe social e também com sua cor, né? Então, eles entendiam isso. E como colocar isso para as pessoas? Controle de natalidade, né? E aí a gente... são tantas coisas, a gente poderia falar até sobre o uso da pílula anticoncepcional, como se fosse uma libertação para a mulher, né? Aí a gente poderia pensar que se a mulher que não queria engravidar, ela poderia viver no celibato. Era uma boa saída. Mas, como eu disse, o feminismo envolve uma revolução sexual. O que elas queriam é essa liberdade. Eu chamaria o feminismo, na verdade, de a inveja do vício. Todos os vícios do homem, o feminismo quer para si. Não há uma luta pela melhoria de todos eles, dos homens e das mulheres, na questão moral. Não, se o homem pode ser libertino, nós também queremos ser. E aí vem a gravidez, não dá para impedir em algumas situações. E aí a saída seria o quê? O aborto. Eu não vou me lembrar com certeza agora do número, eu sei que são 50 milhões de abortos por ano, mas dentro desse número, a maior porcentagem é de bebês negros. Bom, e para finalizar, eu como mulher cristã, digo claramente que não tem como eu ser uma mulher cristã e feminista. Esse movimento é contra o casamento e contra a família. Eu sou criacionista, sou a favor da vida, assim como está preconizado na Bíblia. Não posso lutar pelos ideais de um movimento que não busca a melhoria da mulher, mas sim uma revolução sexual e uma revolução de comportamento. Eu acredito, como criacionista, que toda vida importa e que, por isso, eu não preciso defender um movimento específico, mas sim aquilo que Jesus já fundou, que é o cristianismo.